Graça e paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Mike e gostaria de começar aí com você um desafio aí que de toda segunda-feira nós estamos aí compartilhando uma exposição da palavra de Deus. Gostaria que você meditasse sobre isso e compartilhasse também com seus amigos, né? Nós estamos vivendo um tempo aí ainda de pandemia, tempo aí assustador, né? Diferente para todos nós dessa geração, mas um tempo aí de nós podermos meditar sobre a palavra de Deus, refletir sobre o que as Escrituras Sagradas têm para nós. E eu escolhi um tema para nós podermos estarmos refletindo por esses dias sobre os nossos pensamentos, filtrar os nossos pensamentos pelas Escrituras Sagradas. Convidar você a fazer uma autoanálise, a filtrar os seus pensamentos, e eu creio que fazendo isso pelas Escrituras Sagradas, nós conseguiremos aí ter pensamentos melhores, assim como Paulo está mencionando aqui, né, para que nós venhamos realmente ser verdadeiros, né, respeitável, né, sermos justos, sermos puros, sermos pessoas amáveis e de boa fama. E lembrando, ele faz menção nisso aqui no final, né, que se existe algum valor, algum louvor nisso, né, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então Paulo está mencionando sobre essa questão do nosso pensamento. Creio eu que, assim como todos nós, o apóstolo Paulo também tinha esse desafio, né, de filtrar o seu próprio pensamento, segundo aquilo que as Escrituras Sagradas apresentam a cada um de nós. Então eu gostaria de pensar sobre esse tema com você durante aí algum tempo, e automaticamente, né, aquilo que Deus for ministrando ao meu coração, vamos estar trazendo aí novos temas. Mas, a princípio, gostaria de falar sobre isso, filtrar os pensamentos, né, pelas Escrituras Sagradas. Certa vez eu ouvi alguém dizer que os nossos pensamentos são como pássaros, que voam sobre nós constantemente. Mas eu e você não podemos deixar que eles façam um ninho em nossas cabeças. Esta simples ilustração ela revela uma profunda verdade. Literalmente precisamos espantar qualquer pensamento ruim e não permitir que ele se aninhe sobre nós, né? Que ele crie ninhos sobre as nossas mentes e automaticamente faça descer para os nossos corações. Nós precisamos aí estar constantemente, né, lutando aí com os nossos pensamentos, e não há nada melhor para nós podermos preencher a nossa mente e o nosso coração do que a palavra de Deus. Eu creio que essa é uma das formas que nós temos aí, que é mais eficaz para que nós venhamos assim, então, filtrar os nossos pensamentos, uma vez que a nossa mente é bombardeada constantemente, né? Nós precisamos aí filtrar os nossos pensamentos, né, com a palavra de Deus, para que nós não venhamos aí termos essa sensação de pessoas derrotadas, né? Quantas pessoas aí, por causa dos seus pensamentos, né, se tornam pessoas frustradas com a própria vida, e muitas aí não conseguem desenvolver suas vidas e andarem para frente, porque acabam sendo desmotivadas de si mesmo, por causa muitas vezes do pensamento, do que ela mesma pensa de si. E a palavra de Deus é muito rica, né, quando fala sobre a questão do nosso pensamento. Quando você olha para o livro de Provérbios, você vê Salomão falando que nós somos aquilo que nós pensamos. Então é muito importante você pensar aquilo que é correto de você mesmo. E a melhor maneira de fazer isso é olhando para a palavra de Deus. Eu gostaria de pensar com você essa importância, né, de nós filtrarmos nossos pensamentos pela palavra de Deus. Pensando o que é correto e pensando o que Deus pensa sobre nós e o que Ele pode fazer quando nós pensamos sobre a Bíblia. Isso é fato, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Criador mostrando a forma que a criação precisa viver e precisa desenvolver a sua vida. Então, ninguém melhor do que Deus, do que o próprio Deus, para poder falar para cada um de nós sobre esse assunto, sobre os nossos pensamentos, né? O desafio é fazer um autoexame, é nós nos analisarmos. Como o apóstolo Paulo disse, né, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui eu não quero fazer uma autoanálise de ninguém, mas eu quero que todos nós chegamos à conclusão de que nós precisamos fazer esse exame constantemente dos nossos pensamentos, para que nós venhamos ter aí um progresso. E a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse em relação a esse filtro, né, sobre as Escrituras Sagradas, é que nós precisamos examinar o que nós estamos pensando. Nesse exato momento, nesse dia 10 de agosto de 2020, o que tem ocupado o seu pensamento? Quais são as energias que têm sugado a sua vida?
Quais são os pensamentos que têm sugado a sua vida? Muitas vezes nós nos sentimos cansados porque os nossos pensamentos são pensamentos, né, totalmente negativos. E achamos que nada vai dar certo, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos desenvolver, que nós não vamos chegar em tal lugar. E a palavra de Deus, ela é muito rica sobre isso e nos ajuda a desenvolver nesse quesito e nessa questão. A palavra de Deus nos ensina no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 15, estudo as tuas leis e examino as tuas leis. Quando você olha para o salmista, ele está fazendo um estudo da palavra de Deus, examinando a lei, né, do Senhor, examinando cada detalhe, cada direção que a palavra de Deus está dando, e você vê ele fazendo isso constantemente. Constantemente ele está diante do Senhor, fazendo esse autoanálise, examinando, pedindo ao Senhor para que possa provar se tem algum caminho que está fora da vontade de Deus. Então nós precisamos aí fazer esse exame, né, daquilo que nós estamos pensando. O que você está pensando é o que Deus pensa de você? O que eu e você permitimos a nossa mente meditar é aquilo que realmente a palavra de Deus quer que eu e você meditamos? Será que nós não estamos vivendo uma vida derrotada por causa daquilo que muitas vezes nós permitimos que a nossa mente fique focada? Então aqui a palavra de Deus nos ensina sobre o que nós devemos gastar o nosso tempo pensando, aonde nós devemos gastar o nosso tempo pensando. Não sei se a palavra gastar seria uma palavra certa, mas aonde nós devemos investir tempo pensando, né? Eu creio que seja na palavra de Deus, porque lá realmente está aquilo que Deus pensa sobre mim e sobre você, sobre sermos pessoas diferentes daquilo que muitas vezes o nosso próprio pensamento pensa de nós mesmos. Na palavra de Deus nós podemos pensar e meditar, alinhando os nossos pensamentos de forma correta no que Deus planejou para cada um de nós. Então você só vai conseguir planejar ou pensar corretamente quando você olhar para a palavra de Deus, porque lá estão realmente aquilo que Deus pensa sobre o ser humano e aquilo que realmente o ser humano pode ser. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus pensa sobre cada um de nós. No livro de Salmos, o capítulo 1, versículo 3, tem um texto que é muito interessante, né? E diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Ninguém nos vê melhor do que o próprio Deus. E quando eu e você examinamos as Escrituras, começamos a pensar sobre nós, exatamente como Deus pensa sobre cada um de nós. Então, quando você olha o salmista fazendo menção desse versículo 3, o contexto ali diz sobre uma pessoa que está pensando de forma bíblica e pessoas que estão pensando de formas que estão fora da Bíblia, né? Pessoas que estão olhando para suas próprias vidas, pensando talvez com um pensamento que está fora daquilo que Deus quer. E aqui o salmista menciona, né, sobre essa pessoa que pensa o que Deus pensa, que ela está à beira de um riacho, né, está sendo bem enraigada, ela vai dar fruto no tempo certo, e tudo que essa pessoa fizer vai dar certo, porque ela está pensando como Deus. Automaticamente, se você é aquilo que você pensa, você vai fazer aquilo que Deus quer, e automaticamente vai dar certo, porque você não está fazendo a sua vontade, mas você está fazendo a vontade de Deus. Então é automático que vai dar certo. Então nós precisamos alimentar o nosso pensamento, alimentar o nosso coração com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que realmente é vontade de Deus. Por esse motivo, quanto mais tempo eu me envolvo meditando a palavra de Deus, mais eu terei para colher sobre o que Deus de fato pensa sobre mim. Então, quanto mais tempo eu investir nessa busca do Senhor, nessa questão de me dedicar a conhecer mais a palavra de Deus. E quando você pensa sobre isso, né, o apóstolo Paulo também, um pouquinho lá, perto lá de Filipenses, no livro de Efésios, o capítulo 4, ele vai fazer menção lá de que o quanto nós ainda temos para conhecer sobre esse Deus, né? O quanto nós precisamos pensar sobre o comprimento em relação ao Evangelho, a altura, né? O quanto nós precisamos conhecer mais a profundidade do Evangelho. Então nós precisamos
nos dedicar mais, nos doar mais, ter mais tempo para pensarmos sobre a Bíblia. Estarmos aí lendo as Escrituras Sagradas, meditando sobre ela e chegarmos aí na conclusão de pensamentos positivos, para que Deus possa assim estar nos abençoando, fazendo de nós pessoas frutíferas naquilo que fazemos, tanto para o reino quanto para nós, né? Eu creio que Deus quer nos abençoar, uma vez que nós começamos a filtrar o nosso pensamento, uma vez que nós pensamos aquilo que Deus pensa, nós com certeza vamos ser pessoas melhores e vamos conseguir aí dar fruto no tempo certo, e tudo que nós começarmos a projetar e fazer vai dar certo, porque essa é a vontade de Deus e essa não é a nossa vontade própria. Amém, meu querido e minha querida? Quero agradecer você que me acompanhou até aqui. Quero convidar você a não perder, né? Na próxima segunda-feira eu vou estar postando mais um vídeo aqui nas redes sociais e que você possa estar assim participando conosco. Que essa semana venha ser uma semana cheia de bênção na sua vida, cheia de graça, cheia de amor de Deus, e que você possa ter os pensamentos de Deus, porque tendo os pensamentos de Deus, você vai viver os pensamentos de Deus, você vai projetar sua vida em cima dos pensamentos de Deus e você vai ser um sucesso. Amém? Deus abençoe você e sua família, uma ótima semana para você, todos que estão próximos de você. Graça e paz do Senhor Jesus.